Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM. Hoje, em conversa com a doutora Ana Fazenda, membro da equipa técnica regional da CNPDP-CJ, que vai falar sobre a Convenção dos Direitos das Crianças. Bom dia, doutora. O que é que quer dizer este conjunto de letras CNPDP-CJ? Bom dia. CNPDP-CJ significa dizer que é Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças. Exatamente. No dia 20 assinala-se realmente o Dia dos Direitos das Crianças. No dia 20 de novembro assinala-se o aniversário da Convenção dos Direitos das Crianças, que faz exatamente 33 anos. E quais são os direitos básicos, e a doutora sabe dizer isso melhor que eu, com certeza, que assiste às nossas crianças? São 4 os pilares da Convenção. São a não discriminação, significa dizer que todas as crianças devem ter o seu potencial desenvolvido, independentemente da raça, da religião, e da cor. Da etnia, Exato. da cor, em todos os lugares e em todas as circunstâncias. Portanto, têm que ser iguais e têm que ver os seus direitos assegurados. E sabemos que, na realidade, no presente, isso não se verifica. Há muitas crianças no mundo, e também em Portugal, Claro. que Na ainda nossa realidade portuguesa, acha que há alguma discriminação a nível das escolas? Tem algum conhecimento que lhe tenha chegado às mãos, especialmente aqui a nível mais regional do Algarve? Sim, há sempre a tentativa de discriminar, sobretudo pela falta de informação, sobretudo pela falta de sensibilidade aos outros. Nós muitas vezes não sabemos calçar os sapatos dos outros. E quando, por exemplo, neste caso mais atual, em que recebemos tanta criança da Ucrânia, Exato. e que precisamos de as apoiar, de as acolher, de introduzir nas escolas, há sempre mentes que perpassa na ideia deles de que estão a ser valorizados em detrimento das nossas crianças. Exato. Coisa mais absurda, porque não é verdade. Nós sabemos que, de facto, todas as crianças têm que ver os seus direitos assegurados, independentemente das circunstâncias onde estiverem. E, já que estamos a celebrar os 33 anos da Convenção, dizer que nem sempre o olhar sobre as crianças e jovens foi o mesmo. E se recuarmos um bocadinho na história, sabemos que foi só a partir de finais do século XVIII e início do século XIX é que os governos do mundo se organizaram e se juntaram, porque tomaram consciência de que as crianças, as suas crianças, precisavam de ser protegidas. Num tempo em que, em plena Revolução Industrial, por exemplo, fazendo aqui um bocadinho de história, as crianças trabalhavam... A exploração das trabalhavam... crianças no trabalho infantil. Exatamente, as crianças trabalhavam a partir dos 6 anos, de 12 a 14 horas por dia, de segunda a sexta-feira, ganhavam 2, 3 vezes menos que os adultos e não tinham possibilidades de ir à escola, e muito menos o direito a brincar. Claro. Portanto, daí que... partindo desse pressuposto e dessa realidade, e na tentativa de abolição do trabalho infantil e também do cuidado aos órfãos, tivemos que esperar pelo século XX, que foi o século que hoje é caracterizado pelo século da proteção das crianças, porque foi nesse século que se edificou um quadro jurídico legal de proteção às crianças e começaram a surgir as primeiras instituições e organizações transnacionais em prol da infância e dos seus direitos. E digo, acredito, eu tenho consciência daquilo que vou dizer, que ainda hoje a Convenção não está cumprida. Porquê? Porque sabemos que há imensas crianças que vivem em contextos muito difíceis, em exclusão social, e que não veem os seus direitos adquiridos. Nós todos Especialmente os países mais subdesenvolvidos, não é? Também, mas mesmo, não só esses, mas também outros países desenvolvidos que hoje desprotegem as suas crianças, não estão atentos, as prioridades são outras. Hoje as prioridades
são para o poder económico, para o desenvolvimento E vê-se muitas vezes, doutora, que as verbas destinadas à educação são sempre muito poucas, comparativamente com aquilo que deveriam ser, não é? E é isso mesmo. E é por isso que hoje importa nestes fóruns, em todos os fóruns, falar dos direitos das crianças que estão plasmados, são 54 artigos que a Convenção portanto, contém relativamente aos direitos das crianças, sendo que os mais essenciais são o direito à habitação, o direito à educação, o direito à alimentação, ao bem-estar. À saúde, claro. E à saúde. Exato. Ora, por exemplo, a saúde, fala na saúde, sabemos que no nosso país, por exemplo, a saúde não tem respostas, sobretudo para a saúde mental. Há muitas crianças que estão acompanhadas pelo sistema protetivo em que não têm respostas na saúde mental. Por exemplo, o Algarve tem um médico, um pedopsiquiatra para todo o Algarve. Aliás, meio pedopsiquiatra, o que é porque ele está muito insuficiente. É completamente insuficiente. As nossas crianças têm que ir para a Estefânia, para Lisboa, e muitas vezes com dificuldades das famílias que não conseguem suportar as despesas da viagem, de alojamento e das refeições. Portanto, é preciso falar na Convenção. A Convenção todos os dias tem que ser falada nestes fóruns, sobretudo neste mês de novembro, que assinalamos o seu aniversário, e dizer que em várias matérias a Convenção não está cumprida. E, de facto, nós todos os dias vemos as realidades, sobretudo, que nos chegam através das televisões, que nos chegam agora, através infelizmente, com a guerra da manchete Ucrânia, dos jornais, sim. Crianças que são vítimas de maus tratos, crianças mortas em contexto de guerra, crianças violadas, o enfim, tráfico de órgãos, inclusive, não é? Sim, também. Dizer que, segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para as Migrações, diz que os fluxos migratórios são compostos de crianças. 50% dos fluxos migratórios são crianças. E isso deve-nos incomodar e deve-nos envergonhar, porque estamos em pleno século XXI. Exatamente. E, portanto, perante tudo isto, somos levados a perguntar: será que estamos a fazer aquilo que devemos fazer para proteger as nossas crianças? Sobretudo quando ouvimos estas notícias terríveis que nos devem deixar envergonhados. Exatamente. Perante... Doutora, e para concluirmos... Para concluir, dizer que nunca devemos deixar de refletir sobre estas matérias. De facto, os governos e a Convenção tem 33 anos e os governos dos vários países têm implementado políticas no sentido de melhorar essas situações, mas são altamente insuficientes. Portanto, precisamos de continuar a lutar para que as nossas crianças vejam os seus direitos assegurados, porque eles são o nosso futuro. Qual é a realidade aqui no Algarve, doutora, relativamente à equipa da qual faz parte? A realidade é terrível. Todos os dias as CPCJ recebem situações de perigo por parte das crianças, ou que são vítimas de violência doméstica, ou que são vítimas de bullying nas escolas, ou que são vítimas de negligência por parte dos seus progenitores, e, portanto, há um trabalho muito grande a fazer, e as comissões de proteção de crianças e jovens fazem um trabalho extraordinário, só que temos que criar uma consciência coletiva de que toda a comunidade civil tem que apoiar, exatamente, é responsável. Toda Claro, a sociedade é responsável. Claro. E, portanto, temos que falar desta matéria em todo o ano, não é só em novembro, é em todo o ano, mas sobretudo neste ano, neste mês que se celebra o aniversário da Convenção. De maneira nenhuma podemos ser cúmplices de situações anómalas e temos que, tanto, divulgar as coisas e impor a nossa vontade. E olha, resta-me agradecer imenso a sua colaboração na valorização também das conversas, dos 2 dedos de conversa que aqui vamos tendo ao longo das semanas. Muito obrigado. Muito obrigada. Bem-aja, até à próxima. Obrigado. 2 dedos de conversa. Todos os dias.
Dois Dedos de Conversa, uma rúbrica de João Figueiras e convidados, na Alvor FM.